Gálatas capítulo 4. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Nos diz assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Isso aqui é muito importante. Isso aqui eu tive examinando na Peshitta, e na Peshitta está exatamente isso. Ele é uma criança que nasce de uma parturiente, ele nasce de mulher, mas veio sob a lei, ele veio debaixo de lei, ou seja, ele não poderia ter nascido antes. Precisou vir na dispensação da lei, esperar que a lei cumprisse o seu papel até a plenitude dos tempos. E quando chegou a plenitude dos tempos, Deus se fez enviado em forma de filho para nascer de uma mulher, para entrar pela porta na criação de Deus, na sua própria criação. Ele não vem de um disco voador, ele não aparece saindo de um pântano, andando sobre as águas, vindo do desconhecido, do abismo. Não. Ele nasce como um de nós, cresce como um de nós. Precisa ser amamentado como todos nós somos amamentados. Precisa passar por todo o processo de aprendizado, porque ele é 100% homem e 100% Deus único. Deus único. Não de uma trindade. Deus único. É ele que está nos céus e é ele que está na terra como filho do homem. Então, continuando aqui na Epístola aos Hebreus, verso 9: e por assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou o dízimo, porque ainda ele estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro de Abraão. De sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Agora, essa questão da ordem aqui, ela é complexa. O próprio Melquisedeque, entre o povo hebreu, ele é meio como uma incógnita. Há mais conhecimento sobre ele, mas não foi passado para a nova aliança, para a Brit Hadashah. Não foi colocado para nós. O autor aos Hebreus diz, olha, quando ele fala de Melquisedeque, muita coisa temos a dizer a esse respeito, de difícil interpretação, porque ele teria que fazer revelações que ia causar polêmica, que ia causar discussão, como tudo que é espiritual causa polêmica, porque dois tipos de pessoas têm acesso às questões espirituais: os espirituais e os carnais. Os espirituais entendem, discernem bem as coisas e aceitam e se glorificam e se gloriam, melhor dizendo, se gloriam na revelação de Deus. Mas os carnais ficam criando teorias, doutrinas, discordam, batendo boca, cada um, aí gera um monte de corrente de pensamento. Não é assim? De sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sobre ele recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote levantasse segundo a ordem de Melquisedeque? No hebraico aqui, ordem é conforme o falar, conforme o viver e conforme o parecer. E também significa que pode haver uma sucessividade, uma continuidade.
Então, de Melquisedeque, nós encontramos o Machia. Ele é segundo a ordem de Melquisedeque. E até onde sabemos, para por aí. Pela ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão. Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança de lei. Porque aquele de quem estas coisas se dizem pertence a outra tribo. Ele está falando de Yeshua, da qual ninguém serviu ao altar. Visto ser manifesto que nosso Senhor, Yeshua, procedeu de Judá, e concernente a essa tribo, nunca Moisés falou sobre sacerdócio. E muito mais manifesto é ainda, se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote. Ou seja, Melquisedeque foi anteriormente um sacerdote que não pertencia à ordem de Arão. Nem podemos dizer que é do povo hebreu, porque não é. E agora vem Yeshua, que não rompe com a linhagem sacerdotal de Arão, porque é um sacerdócio de Arão, porque é um sacerdócio carnal, é um sacerdócio que se baseia em sacrifícios repetitivos e que se fixa na lei, na letra, e não no espírito, que não foi feito segundo a lei de mandamentos carnal, olha aí, mas segundo a virtude da vida incorruptível. Isso vai ser retomado lá no capítulo 10, quando ele vai dizer, portanto, tendo em vós um reino que não pode ser abalado, aleluia. É glorioso isso, porque o sacerdócio dele é segundo a vida incorruptível. Porque ele assim testifica, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Para o plano eterno de Deus, com vistas ao processo da salvação e do estabelecimento do reino eterno, aonde o próprio Deus reinará sobre o seu povo, o sacerdócio de Arão e a lei escrita, inicialmente tábuas de pedra, são inúteis. Pois a lei, coisa nenhuma, aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus. E visto como não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes. Não houve juramento de Deus com Moisés e Arão, não houve. Mas este com juramento, porque aquele que lhe disse, jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. De tanto melhor aliança, Jesus foi feito fiador. E, na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, porque permanece eternamente, tem o sacerdócio perpétuo. Vamos parar aqui no 24. Então, ele vem através de Davi, através dos salmos, se manifestar, Deus se manifestar profeticamente, usando Davi como profeta para o Machia, dizendo, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Por que a ordem de Melquisedeque? Porque Melquisedeque é um ser que não tem origem, não tem fim. Isso quer dizer o quê? O próprio Deus vai ser rei e sacerdote. É ele que vem fazer, através do sacrifício de si mesmo, o sacrifício pelos pecados de todos os seus eleitos, de todos os eleitos, de todos os escolhidos. Muitos
diz a palavra de Deus, são chamados, mas poucos são os escolhidos. Então nós temos assim, na continuação da leitura, a importância que o autor, o apóstolo, está destacando, está dando na sua narrativa comparativa entre o sacerdote, o Mashiach como um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, até porque não há na descrição, nos relatos de Melquisedeque, ele é sacerdote do Deus Altíssimo. Mas não há nenhum relato de que ele sacrificava. Era um sacerdote que não degolava animais. Como Mashiach não degola nenhum animal. Ele oferece o sacrifício de si mesmo. O seu corpo é o objeto de sacrifício e é também o ressurgimento que nos ancora a esperança na vida eterna. É a nossa âncora. O apóstolo diz, se não há ressurreição, é vã a nossa fé. Se Yeshua não ressuscitou, é vã a pregação. Tudo que a gente está fazendo é em vão. Então ele faz de si mesmo o sacrifício e ressuscita, ancorando a nossa fé, a nossa esperança de vida eterna. Maranata, estamos ansiosos com tudo que está acontecendo no mundo, que está mostrando o cumprimento do livro de Apocalipse, o cumprimento das profecias do próprio Yeshua no sermão profético. Dia de dores e de aflição para a nação de Israel e para o mundo. Ele fez de nós filhos de adoção. Somos co-herdeiros, filhos de adoção. A suma do que estou dizendo é que Melquisedeque é a figura do Deus cuidador da sua casa e tipo de sua encarnação na forma de filho. É nessa forma que o Eterno se manifesta a Abraão e conversa com ele, forma humana. E depois de almoçar com Abraão, se dirige a Sodoma e Gomorra para destruí-la. Abraão tem o tempo dessa caminhada. Deus almoçou com Abraão, os seus dois servos se dirigiu para Sodoma e Gomorra, e Deus foi conversando com Abraão, e Abraão foi intercedendo pela sua família que morava em Sodoma. Ele é a nossa esperança. É a nossa esperança. Ele veio reconciliar consigo os seus escolhidos, os seus eleitos, que estavam alguns, e outros ainda estão, mortos nos seus delitos e pecados. E ali, Abraão intercede por Ló para reconciliar Ló com Deus. E ele tem uma caminhada até as portas de Sodoma. Por portas refiro-me até que Sodoma fosse visualizada. Porque a destruição de Sodoma estava certa, era líquida e certa. Então nós paramos aqui no verso 23 e no próximo vídeo estaremos encerrando o capítulo 7 de Hebreus. Tá bom? Até já.